Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Pois é, estamos aqui para conversar um pouco sobre coisas que acontecem aqui na nossa Paraíba, coisas que acontecem no Brasil. Vocês sabem muito bem que há uma grande discussão sobre as cotas, não é? A política de cotas, que a gente chama de uma política afirmativa, e essas políticas de cotas estabelecem que determinado percentual de vagas ou na universidade, de vagas em concursos públicos, de vagas em todos os setores serão exercidos por pessoas que nunca tiveram vez neste país. E que pessoas principalmente são essas? São os negros, são os deficientes físicos. Hoje já existe um percentual para deficientes. Cotas para negros existem na educação, existem na universidade. Pois, minha gente, vocês não imaginam, eu não sei não, às vezes dá até para a gente rir. Vejam, o IFPB e a UFPB fizeram uma denúncia ao Ministério Público e estão reavaliando pessoas que entraram por cotas. Sabe por quê? Porque a avaliação disto tem demonstrado que aquelas pessoas não têm nenhuma característica daquilo que elas disseram que eram. Então aqui está. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal da Paraíba, recomendou à Universidade Federal da Paraíba e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, que refaçam o procedimento de heteroidentificação e de servidores aprovados e nomeados nos últimos concursos públicos para provimento de cargos, concursos esses realizados recentemente. O que a gente pode dizer disto? Será possível que as pessoas continuarão a querer tirar todos os espaços daqueles que são excluídos? Será possível que as pessoas não conseguirão entender nunca que o sol existe para todos e as oportunidades têm que ser para todos? Porque vocês sabem muito bem por que foi criado o sistema de cotas. Por causa de quase 500 anos de escravidão, por causa de todo este período em que os negros eram considerados pessoas inferiores, por causa de todo este período, eu não sei se vocês sabem, que na época da escravidão, os negros não entravam nas igrejas, não lhes era permitido. E o regime de escravidão daqui do nosso país ainda foi mais leve do que lá nos Estados Unidos, por exemplo, na África do Sul, que por lá vocês sabem muito bem que as pessoas não podiam entrar no cinema, negros não entravam no cinema em que brancos entravam, negros não podiam ir no ônibus em que brancos iam, negros não podiam sentar perto de onde brancos estavam. Quer dizer, o apartheid foi muito mais forte do que o racismo que existia. Existia? Talvez a gente ainda saiba que existe, talvez a gente ainda sinta que existe, porque as perseguições que acontecem a meninos, adolescentes, negros e pobres, e não só adolescentes, a adultos também. Outro dia a televisão mostrou atos de quase selvageria por conta de uma pessoa negra que estava tentando entrar em determinado lugar. Essa semana eu vi um programa de televisão em que as pessoas
tinham adotado uma criança negra, eram pessoas de posses, adotaram uma criança negra, e essa criança negra tinha sido convidada por uma família para ir para outro lugar, né, para brincar com as crianças dessa pessoa. E estavam todos na piscina e os moradores daquele lugar, daquele prédio, daquele condomínio, não aceitaram aquela menina negra na piscina, não sabendo eles que ela tinha sido adotada por uma família de posses. Então, ainda está aí, o processo de racismo ainda é muito forte, mas nós vamos continuar lutando contra isso e nós vamos continuar fortalecendo essas medidas que são positivas, que fazem com que cada vez mais nós possamos evoluir, e hoje você já tem profissionais em todas as profissões sendo desempenhadas por negros, porque havia alguns em que os negros não iam de jeito nenhum, havia alguns em que as mulheres não chegavam, e a gente já avançou muito, com certeza já se avançou muito, mas nós precisamos avançar mais e vamos continuar lendo, estudando, crescendo, sendo bons profissionais, porque só assim a gente vai saber que este nosso país é um país em que pessoas de todas as raças, de todas as cores, de todas as etnias serão, sim, respeitadas. Eu estive recentemente em duas nações indígenas do nosso estado. Estive com os Tabajaras e estive com os Potiguaras. Onde nós estivemos? Nos locais onde eles vivem, nos seus espaços. Os Tabajaras passaram 150 anos esquecidos, desaparecidos. Simplesmente os Tabajaras não eram reconhecidos aqui no nosso território. Reapareceram. Estive com esse grupo de 46 pessoas que moram em 6 hectares. Imagina, para 46 pessoas de algumas famílias morando em 6 hectares. Estão na luta, estão sendo muito apoiados pela prefeita do Conde. Os Tabajaras vivem naquela área, Conde, Alhandra, etc. E a ONU está cobrando que o Brasil reconheça os seus índios, que o Brasil dê o devido valor e o respeito à terra indígena. A organização pede agilidade no processo de inclusão de ações concretas relativas aos direitos dos povos indígenas. Vocês sabem que tem um candidato a presidente deste nosso país que disse durante o seu período de campanhas que não daria mais 1 centímetro a índio nenhum, a tribo nenhuma, porque os índios já tinham espaço demais, já tinham terra demais. Que é isso, minha gente? Se foi a grilagem lá na Amazônia, principalmente, na região norte, que expulsou cada vez mais essas nações indígenas e fez com que elas diminuíssem. Hoje o número de indígenas é muito pequeno, exatamente por isso, exatamente porque lhes foram tomadas as terras, pois esta criatura ainda tem a capacidade de dizer isto. A ONU está na luta, a ONU está cada vez mais discutindo os problemas do mundo, e um dos problemas do mundo são exatamente os problemas daqueles que são excluídos na sua sociedade. Aqui em nosso país são os negros e os índios, ou seja, as nações indígenas e os quilombolas. Nos outros países, são pessoas que estão imigrando, estão saindo dos seus países para irem para outros, para tentarem uma vida melhor. Então, são também populações excluídas, são também populações que não têm as mínimas condições de vida para si, para suas famílias. Então, essas discussões que acontecem na ONU, nós precisamos estar a par delas, nós precisamos saber o que é que está
está sendo discutido para fortalecermos a luta que esses excluídos precisam que sejam fortalecidas. Lá entre os tabajaras, uma das grandes lutas deles hoje é para aldear pessoas que são índias, que por causa da exclusão, por causa da expulsão, foram retiradas dos seus territórios e hoje vivem em João Pessoa, vivem em várias outras cidades e bairros. E o cacique tem esse objetivo. Ele nos falou que o grande objetivo dele é, primeiro, fortalecer a identidade indígena, que as pessoas não se sintam menor por serem índias, que elas reconheçam a sua identidade. E depois disso, voltarem para os seus territórios. A luta está grande para a expansão do território indígena e com certeza eles conseguirão, porque a gente tem certeza que essa é uma luta de todos nós e à medida que haja gestores que ajudem nessa luta, é muito possível que esta luta seja vitoriosa. O Papa continua condenando as ações contra os imigrantes. Ele tem lutado muito, ele tem viajado muito, ele tem pedido muito às pessoas que sejam tolerantes com os imigrantes. Hoje eu vi uma matéria na TV News sobre os Médicos Sem Fronteiras e eles mostrando como eles têm sofrido com essa questão dos imigrantes, porque eles tem um navio deles, minha gente, que está tentando aportar na Itália e não está conseguindo. Foram expulsos, estão em alto mar, com muitos imigrantes, e eles pedem muito que esses imigrantes sejam aceitos, porque as doenças começam a aparecer. E a proteção que esse grupo está tendo é apenas dos Médicos Sem Fronteiras. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa saber o que acontece no mundo, a gente precisa saber o que acontece em todos os locais do planeta, porque é uma diversidade muito grande, o nosso planeta tem uma diversidade muito grande. E além dessa diversidade, acontece um processo de destruição em todos os aspectos. Primeiro, vocês sabem muito bem que é o aquecimento global. Por conta do aquecimento global, nós estamos perdendo os animais dos polos. Por quê? Porque eles caminham em cima do gelo. E hoje o gelo que existe lá é muito fino. Quebra-se e eles morrem, e eles vão buscar alimento e não conseguem este alimento. A outra degradação muito grande é das florestas dos países tropicais. E aqui no Brasil, na Amazônia, porque a gente não tem a Amazônia, a vegetação amazônica, só no Brasil, não é? Vocês sabem muito bem que nos países fronteiriços existe vegetação amazônica e ela está sendo substituída pela soja. Cada vez mais se expande o agronegócio, este agronegócio que é totalmente predador, este agronegócio que tem tido do governo federal os maiores apoios, esse agronegócio que teve também desde o governo federal o perdão das dívidas, o que nós perdemos, minha gente, o que o povo brasileiro perdeu com esse perdão da dívida do agronegócio é um negócio alucinante e essa perda está cada vez mais forte. Temos que saber quem é que é comprometido com o agronegócio. Então, além de tudo, tem essa legislação que está sendo discutida, apoiada pelas pessoas do agronegócio, porque são eles que usam agrotóxicos, da liberação desses agrotóxicos. A discussão parou nesse período eleitoral, mas ela vai continuar depois do período eleitoral. Então, a gente precisa estar muito atento. E para a votação, já que nós acompanhamos as discussões anteriores à eleição, ora, ninguém em sã consciência pode esquecer de quem defendeu os agrotóxicos. São 4 tipos de agrotóxicos que não são usados no mundo inteiro e que está se tentando a liberação aqui no nosso país. E além disso, estão
estão tentando também que o licenciamento se faça de uma forma muito rápida, porque hoje há mais estudos, os movimentos ambientalistas estão presentes, estão pressionando, mesmo dentro dos órgãos fiscalizadores. Há quem tenha compromisso com o povo, mas essa legislação que está sendo discutida supõe que tanto o IBAMA quanto a Anvisa saiam do grupo que libera. E sabe só quem vai liberar? Só quem vai dar a última palavra? O Ministério da Agricultura. E sabem muito bem os senhores e senhoras que nos veem, os nossos queridos jovens, que o ministro da Agricultura atualmente, o Blário Maggi, é do agronegócio. É do agronegócio da soja. A soja transgênica que está sendo plantada aqui no nosso país é outra agressão muito grande à saúde pública no nosso país. Então, precisamos estar atentos. Primeiro, com a questão da invasão das terras indígenas. E lá nos Potiguaras, a invasão é pelas usinas. Houve uma luta muito grande do Dr. Luciano Maia, junto conosco da APAN. As aldeias estão se organizando cada vez mais. Lá nós sentimos que há um poder muito mais forte daquela nação indígena. Por quê? Porque já tem escolas em que se ensina a linguagem indígena. Eu estive nessas duas aldeias, tanto nos Potiguaras quanto nos Tabajaras, com duas irmãs, duas freiras que são do CIMI. E elas fazem trabalho com os índios lá em Goiás, Goiânia. Então elas ficaram muito encantadas com os nossos índios. Estivemos com o pajé Antônio na sua oca, uma oca lindíssima. Estivemos na aldeia São Francisco, na aldeia do Forte, de lá a vista da Baía da Traição é belíssima. Então, são coisas importantes que nós temos aqui na nossa Paraíba e que precisamos saber que temos e precisamos conhecê-las, porque a gente não defende aquilo que a gente não conhece. Bem, o Giramundo, vocês sabem, já falamos tanto sobre o Giramundo, né? O ano inteiro. É um programa excepcional daqui do nosso estado, em que nossas crianças, nossos jovens estão por aí afora. Estão trazendo experiências de fora para colocarem-nas aqui em nosso estado. Pois então, esse programa ganhou uma premiação internacional. O senhor governador vai receber na Hungria, durante a AFS Global Conference, um prêmio pelo programa Giramundo. Está aqui o nosso Giramundo, contemplado internacionalmente como um grande programa educacional. E não precisa tanto recurso para isso, né? É preciso só querer fazer. É preciso só dar prioridade à educação. É preciso só saber-se que o nosso estado está cada vez melhor. Uma empresa de Mato Grosso está vindo aqui para o Conde. O Conde está na crista da onda, hein, minha gente? Em termos de turismo e agora em termos também de industrialização, está o Conde recebendo uma empresa. Por que está recebendo? É porque tem uma bela prefeita? Claro que ela é bela. Mas não é por isso, vocês sabem muito bem, a gente gosta de brincar. É porque ali o dinheiro público é gasto com muito compromisso, é gasto com muita responsabilidade. E as benfeitorias que o município tem recebido tem dado lugar a esta visibilidade do município. Então, é uma unidade industrial, a empresa Alpha Motion, que atua na produção de molejos para colchões em todos os estados do Nordeste e em outros locais do país. Esta empresa está vindo para o Conde, já está chegando. Parabéns, Márcia. São empregos que estão sendo gerados, empregos esses que fixam as pessoas no seu lugar, que dão condições do município crescer, porque se as pessoas estão fixadas, se as pessoas têm um rendimento, se as pessoas fazem a comercialização ali dentro do município, é claro que o município cresce muito. Mas também com aquela pista maravilhosa que tem agora para chegar no Conde, né, Márcia? Pudera.
Mas olha para aqui, vocês viram isso? A UPA dos bancários foi notificada pelo Conselho Regional de Medicina porque está sem médicos, está sem condições de funcionar. É um prédio belo, né? Vocês já passaram lá em frente? Belíssimo o prédio da UPA. Para quê? Não é cimento e cal que a gente precisa, não. Precisa também, lógico, porque se a UPA não tivesse sido construída, nós não teríamos um lugar para onde nos dirigirmos quando estávamos doentes. Porém, se dirigir e não ter médico, houve um problema sério lá, nós soubemos, a imprensa toda publicou que só estavam funcionando os trabalhadores, só estavam lá na UPA os trabalhadores administrativos, os médicos sobrecarregados, e aí a gente precisa saber o que é que está acontecendo e pedir ao senhor prefeito. Senhor prefeito, faça a UPA funcionar, é importantíssimo, foi muito bom o senhor ter construído aquela UPA lá nos bancários, os bancários precisavam, toda aquela redondeza, tem uma belíssima UPA, agora não é só de beleza que a gente precisa, né? O senhor sabe muito bem disso. E aqui está, a transparência das eleições garantida, né? E os presidentes dos tribunais garantem a lisura desse processo. Esperamos que tenha tudo decorrido tranquilamente. Minha gente, a Lei Maria da Penha atua na favela e também entre os grandes. Olha aqui, a criatura do Itamaraty, o Itamaraty demitiu um diplomata. E vocês sabem que esse homem era violentíssimo. Vejam bem. Anteriormente foi denunciado por agredir uma colega diplomata, agrediu a colega diplomata. Ele agrediu uma namorada, está aqui. Em relação à prisão, a Associação dos Diplomatas do Brasil emitiu uma nota na qual repudia atos de violência e discriminação. O diplomata brasileiro Renato de Ávila Viana foi demitido pelo Ministério das Relações Exteriores por denúncias de agressão a mulheres. Tá vendo, né, mulheres? Nós estamos nos fortalecendo cada vez mais. Não temos que nos intimidar. Nós temos que fazer com que a lei seja cumprida. E a lei está aí. Lutamos muito por ela. E que ela seja cumprida. E nós temos que fazer isso por nós, pelas nossas meninas que vêm aí, pelo que falta, né? As gerações estão chegando. E nós temos que preparar o futuro dessas gerações está nas nossas mãos. Vamos prepará-lo, sim, com certeza. Houve uma agressão, né, na eleição, um candidato foi agredido, foi esfaqueado, só que a pessoa que esfaqueou não está sendo considerada louca. Os seus advogados queriam que fosse dado um atestado de insanidade, mas o negócio é meio tão complicado, né? Mas para ele sair da lei, de uma lei muito rígida que existe com relação à agressão à pessoa de um candidato. Mas as discussões estão rolando, está tudo por aí rolando ainda. Vocês se lembram do pastor Estevão? Esse pastor é tão importante, ele é um dos dirigentes, dos grandes dirigentes daqui, das igrejas evangélicas, ele é batista, e o tribunal tinha estabelecido que os templos não podem fazer campanha eleitoral, nenhum templo, nenhum pastor, pois o pastor achou de fazer preleção lá na sua igreja para que as pessoas votassem num determinado candidato. Infelizmente, isso aconteceu, o pastor que é tão bem quisto nesta cidade, mas cometeu este desvio de conduta, isso é um desvio de conduta, mas foi punido. Bem, isso aqui ainda é uma foto antiga do Museu Nacional. Sabe o que é que o museu está pedindo para todos nós? Livros. Para restaurar a sua biblioteca, resgatar a sua biblioteca. Quem tenha livros antigos, livros que fazem parte da zoologia, da botânica, da arqueologia, o Museu Nacional está pedindo este apoio de todos os cientistas e pesquisadores do país. Poxa, como eles merecem isso. Vejam,
por conta daquele incêndio terrível, mas alguns museus vão ser fechados pelo Ministério da Cultura. Depois que o ladrão entra, né, que a gente fecha a porta. Infelizmente, tivemos aquela perda inestimável, mas agora vai se tentar proteger os outros museus, as outras bibliotecas, os próprios índios tabajaras. Olha aqui, o Museu Nacional dizendo que a restauração vai durar 10 anos. Mas os índios do museu, dos tabajaras, sabiam, minha gente, que as histórias deles, que estavam escritas em livros muito antigos, também estavam no Museu Nacional e também foram queimadas, foram destruídas com aquele incêndio. Eles estão muito tristes com isso, está havendo muita pesquisa lá para se ver o que se conseguiu salvar. Esperamos que muita coisa tenha sido salva, mas a gente sabe muito bem que não o foi. As Coreias se encontraram. Como não houve acordo entre o ministro da Coreia do Norte e Trump, se reuniram, apertaram a mão, se abraçaram, mas acordo que é bom, nenhum, de diminuir os artefatos de bombas nucleares. Então, as Coreias parece que agora estão se unindo, foi um encontro muito importante e com isto eles estão se comprometendo a diminuir estas agressões, a diminuir as ações de testes das bombas nucleares e nós esperamos que com isso vá diminuindo a violência. É uma coisa que eu acho que o mundo inteiro está pedindo e quem sabe agora acontece, não é verdade? Festival de Repentistas aconteceu em Bahia, maravilhoso festival e vocês sabem como essa poesia é linda e maravilhosa e nossa. E por conta desta poesia, olha para aqui que notícia maravilhosa, minha gente. A literatura de cordel do nosso Nordeste, notadamente da Paraíba, agora é patrimônio cultural do nosso país. E depois nós vamos conseguir da humanidade, não é isso? Porque tem uma avaliação que é feita para atividades culturais para se transformar em patrimônio cultural e material da humanidade. Neste momento, a literatura de cordel do estado da Paraíba, do Nordeste como um todo, foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio de Janeiro como patrimônio cultural do Brasil. Com isso, eu vou embora muito feliz porque se tem uma literatura que canta a nossa história, conta o nosso caminhar, o caminhar do nordestino, é a nossa literatura de cordel. Que notícia boa! E com ela eu encerro hoje. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor,
Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança, só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.